O grande problema dos seres humanos hoje é o imediatismo. Eles vivem apenas para coisas imediatas, em sua maior parte. E por quê? Porque são acomodados e não têm objetivos a médio e longo prazo. O imediatismo, ele surge disso, da falta de objetivos e do comodismo. Mas não falo de objetivos terrenos apenas, falo de objetivos espirituais. A busca pelo aperfeiçoamento, pelo autoconhecimento, a busca por Deus, pelo desenvolvimento interior, o desenvolvimento espiritual. Isso são objetivos a médio e longo prazo, que perpassam a nossa vida como um todo. Quem tem objetivos dessa espécie trabalha dia após dia pelo seu aperfeiçoamento. E as suas ações passam a ter uma continuidade. Quem não tem objetivos assim, vive num dia para uma coisa, no outro dia para outra, e assim por diante. Vai atirando para todos os lados, desperdiça as suas forças e as suas energias com coisas passageiras. E assim não pode ser. O ser humano ele precisa ter um foco que perpasse toda a sua vida. Um foco que dê uma continuidade às suas ações. As diferentes ações humanas precisam caminhar numa mesma direção para que possa surgir um elo de ligação entre elas. Cada ação humana deve ser como o anel de uma corrente. Todos esses anéis devem estar ligados uns aos outros. E o que promove essa ligação? Ter uma busca a médio e longo prazo, uma busca espiritual, a procura pelo aperfeiçoamento, pelo autoconhecimento, a busca por Deus. Quem tem isso dentro de si, de forma sólida, consciente e firme, ele caminha sempre numa mesma direção, ele dá continuidade aos seus passos. Já quem não tem objetivos dessa espécie, se perde no meio das necessidades que são semeadas por outros, pelo mercado de consumo, pelos modismos, por todas essas futilidades que hoje encerram a vida humana sobre a Terra, porque 95% da vida das pessoas é constituído por futilidades, inutilidades e coisas passageiras que não agregam nada à vida dos indivíduos. Então, é preciso romper com tudo isso. É preciso estabelecer um objetivo maior em sua vida, para que o ser humano possa caminhar numa direção sólida, para que ele cresça ao longo da sua vida. Porque, do contrário, se ele ficar caminhando de forma desencontrada para direções diferentes, ele não vai se desenvolver, ele não vai crescer e vai chegar no fim da sua vida terrena sem ter aprendido nada. Como a maior parte das pessoas não aprende, Não aprende. Olhemos para os nossos semelhantes, o que eles aprendem ao longo de suas vidas. Eles se tornam pessoas melhores? Eles crescem como seres humanos? Eles se desenvolvem espiritualmente? Ou vivem apenas para as coisas imediatas? Vivem para as coisas imediatas. É difícil encontrar uma pessoa que não viva apenas para as coisas imediatas, que não desperdiça as suas energias com futilidades, única e exclusivamente. Então, pessoas com objetivos sérios a médio e longo prazo são uma exceção hoje, porque a regra é viver de forma imediata. E as pessoas são imediatistas porque são acomodadas e porque não têm objetivos a médio e longo prazo. Quem não os tem, vive apenas para as coisinhas do dia a dia. O consumismo, as futilidades, os prazeres baratos, acreditando que a felicidade possa ser alcançada através disso. Sim, o ser humano experimenta uma série de sensações,
alegrias passageiras, prazeres. Né? Viver para as coisas imediatas pode proporcionar uma vida prazerosa ao ser humano. Mas o que é uma vida prazerosa? Uma vida prazerosa é a mesma coisa que uma vida feliz? Uma vida prazerosa é a mesma coisa que uma vida feliz? Porque assim que passa o efeito de um prazer, o ser humano já precisa buscar por outro, para se esquecer de si mesmo, para se esquecer da sua dor, das suas aflições, da depressão, de todas essas coisas que inquietam o ser humano. Então, muitas pessoas vivem de prazer em prazer, suas vidas se reduz a uma busca pelos prazeres. Mas isso não é sinônimo de uma vida feliz, porque somente pode ser feliz, de fato, quem tem objetivos a médio e longo prazo e caminha numa única direção, na busca por esses objetivos, na busca pela realização deles. Então, esses objetivos encerram o autoconhecimento, a busca por Deus, o aperfeiçoamento espiritual. Pessoas que descobrem a sua essência e vivem para ela não são imediatistas. Também não vivem para coisas passageiras, mas buscam por aquilo que tem continuidade. Né? E assim se cresce, porque nós somente crescemos quando nos dedicamos a coisas que têm continuidade. Né? Quando desperdiçamos nosso tempo com inutilidades, não crescemos. Desperdiçamos tempo, forças e energias. E quando surgem desafios importantes na vida, não temos força porque a desperdiçamos com coisas inúteis em outros momentos. Então, toda a força, a energia e o tempo do ser humano devem ser empregados em coisas úteis, que têm uma continuidade. Cada ação do ser humano deve ser como o anel de uma corrente. E um anel deve se ligar ao outro, né? Para que as ações tenham uma continuidade. Né? Uma corrente cujos anéis não estão ligados uns aos outros não tem finalidade alguma, né? Nem é uma corrente de fato. Né? E a nossa vida ela precisa se tornar uma corrente de ações úteis, de coisas boas e positivas que agreguem algo à nossa existência. Então, sim, nós podemos nos tornar alguém melhor, crescer, possa lhes conferir, né, ou lhes proporcionar o melhor dos consumismos. As pessoas esperam muito da política, praticamente única e exclusivamente da política, que ela possa lhes oferecer uma boa política econômica para que possam consumir e consumir de forma imediatista. Né? Mas tudo isso personifica um desperdício na vida das pessoas. Um imenso desperdício. Né? As pessoas precisam se dedicar a coisas maiores, a alvos e objetivos maiores, não esse desperdício de tempo, de força e de energias. Assim realmente não se pode crescer. Né? Todo esse imediatismo resultante do comodismo é que vem proporcionando a perdição da humanidade. As pessoas vivem para coisas passageiras e não coisas essenciais, duráveis e duradouras. Porque coisas duráveis somente podem ser encontradas na essência do ser humano. Porque o Criador colocou na essência de suas criaturas tudo o que elas necessitam para se desenvolver. Só que a maior parte delas não olha para dentro de si mesmo. Né? A maior parte dos seres humanos olha apenas para o meio externo, busca apenas por prazeres externos. Olhar para dentro de si mesmo é uma necessidade, porque assim o indivíduo descobre a sua.
Porque o ser humano deve descobrir as suas necessidades espirituais que estão dentro dele. Do contrário, ele vive apenas para as coisas externas e nunca se encontra e se descobre de fato. Nunca vive segundo a sua essência, mas apenas conforme a aparência das coisas. Também se desenvolver nessa vida, dedicando o seu tempo a forças e as energias dos seres humanos, os desgastando em